toda misericórdia, toda graça, de derramar sobre nós, Senhor, o que o Senhor deseja, a sua unção, Pai. Senhor, o homem vai falar o quê? Eles vieram aqui, Senhor, para ouvir a Ti, ouvir a Tua palavra, e sair daqui cheio, Senhor, cheio de um bom alimento, de um alimento sadio e verdadeiro, vindo do Teu Evangelho, Pai. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesse momento. Abra nossa mente, abra nosso entendimento, Pai. E toda resistência, Pai, que possa tentar impedir com que os Teus filhos entendam, Senhor, caia por terra agora. É uma ordem em nome do sangue poderoso do nosso Senhor Jesus. Senhor, essas pessoas, todas elas, sem exceção, sairão daqui infinitamente melhores do que elas entraram nesse ambiente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluias. Aleluias. Vai abrindo a sua palavra lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. O tema dessa palavra de hoje, meus queridos irmãos, é: tenha coragem em momentos difíceis. Só nessa frase aí a gente vai dividir ela em duas. Primeiro, Daniel, tenha coragem, principalmente nos momentos difíceis. Quem aqui já passou ou está passando por momentos difíceis, irmão? Levanta a mão. Será que é só eu? Gente, eu cometi não vou dizer que é um pecado, mas uma coisa que eu jamais voltarei a fazer. E como pastor eu também tenho que dividir isso com vocês. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar a palavra, e acho que quase todo mundo começa pelo Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e aí vai. E eu comecei a gravar isso, eu estava com 15 anos de idade, quando estava fazendo a 7ª ou 8ª série numa aula de ensino religioso. Mas tem um lugarzinho de todo isso aí que falava: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E sabe qual era o meu desejo? De uma pessoa inexperiente: Senhor, me bota nesse vale da sombra da morte aí. Pode botar, que eu quero ver se eu não vou passar por ele. Irmão, não faça isso. Vou dizer para vocês, não queira estar no vale da sombra da morte. E ainda mais por conta própria. Desejar essas coisas, misericórdia. Se tiver que ir, que naturalmente se vá por algum motivo, algum objetivo ou propósito. Mas nunca deseja, irmão, querer estar no vale da sombra da morte. Porque para você sair de lá sem conhecimento, sem estrutura, não é fácil. E vale é lugar de morte. E como foi falado na palavra anterior, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mesmo em tempos difíceis. Agora eu vou compartilhar com você essa palavra, uma parte dela, depois nós vamos para uma segunda parte, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 13. 12, a partir do verso 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não morrerá. Mas, posto que com isto você deu motivo para que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu vai morrer. Por enquanto, só até aí, irmão. Por enquanto. Põe o dedo no meio da Bíblia aí, segura aí que nós vamos voltar. Amém? Quem é pai, quem é mãe aqui? E só pode ser pai e mãe se tem filhos, né? Óbvio. Então imagina. Uma palavra vindo diretamente de alguém, falando para você: ó, seu filho vai morrer. Seu filho vai morrer. Davi sabia o delito, o pecado que ele fez. Ele sabia que aquele filho foi fruto de pecados, de erro. Ele prostituiu, ele adulterou, ele matou. E disso veio um filho agora. E filho é filho, irmão. Filho é filho. Filho a gente já, antes de nascer, a gente já está amando.
E esse filho nasceu. E aí o profeta veio e falou para ele, ó, por causa do que aconteceu, um recado da parte de Deus, seu filho vai morrer. Irmãos, agora imagina isso sendo com você, dando uma sentença de morte agora para o seu filho, ó, ele vai morrer. E você sabendo que aquele profeta é um profeta de Deus. Você imagina o tempo difícil de Davi, o que ocorreu. Você pode imaginar a cabeça dele. Você pode se colocar no lugar dele e ver, olha, eu errei, eu sei que eu errei, mas misericórdia, não precisa o meu filho deixar de existir. A cabeça dele então entrou num turbilhão. E para quem já se arrependeu de algum pecado de forma verdadeira, sabe que a primeira coisa que a gente faz é se isolar, é querer ficar sozinho, porque vem a vergonha, vem o remorso, vem a tristeza, e nesse ficar sozinho, a segunda coisa que a gente faz é chorar, chorar até as lágrimas não terem mais. Davi se prostrou ao chão, ele deitou ao chão, colocou a sua face agora naquele pó, e lá ficou o dia todo, passou a noite. Os seus servos iam falar com ele, ia levar alguma coisa para ele comer, ele não comia. A palavra fala que ele ficou 7 dias, fazendo jejum e oração, para que Deus não executasse ou não permitisse a execução dessa sentença. 7 dias, num turbilhão emocional, com um problema que ele não sabia como resolver, porque não dependia dele, dependia de Deus. Que problema você tem passado, irmãos? Que problema tem te deixado você perder as noites? Que problema tem feito você chorar lá no seu quarto sozinho? Pode ser uma doença que ainda você não está conseguindo que ela seja 100% curado. Pode ser uma sentença médica quando falou para você que essa doença é incurável. Pode ser um desemprego e as suas reservas agora estão poucas. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho de onde tirar mais. Eu não sei. Mas você sabe aquilo que te aflige. Você sabe aquilo que está doendo dentro de você. E todos nós temos um ambiente que muitas vezes a gente está sofrendo. Se não por nós mesmos, a gente pode até sofrer por outras pessoas. Mas Davi naquele momento, ele estava sofrendo porque ele ia perder o filho dele. E ele sabe que as promessas de Deus, todas da vida dele, se cumpriram. Então aquela dali também iria se cumprir. No verso posterior a esse, diz assim: então Natã foi para sua casa, foi para a casa dele. E o Senhor, olha essa palavra, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia então a criança morreu. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança morreu, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como iremos dizer que a criança está morta? Porque mais ele se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns aos outros, e entendeu naquele momento que a criança estava morta. Pelo que disse ao seu servo: a criança está morta? E eles responderam: sim. A promessa se cumpriu.
O veredicto que foi dado acabou de ser executado. A sentença aí estava. Vocês conseguem imaginar como pai passando por aquele problema? Você consegue se imaginar agora nesse problema que você possa estar passando? Você aqui dentro, você em casa, achando que isso aí é a última coisa, que não tem mais esperança? Mesmo a promessa se cumprindo, mesmo o filho dele vindo a óbito, mesmo ele tendo pecado, e eu já falei disso, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E se tem chance para Davi restaurar a sua vida, você pode ter certeza que tem chance de você restaurar a sua vida nas áreas que mais necessitam ser restaurada a partir de hoje. Quando Davi falou com o servo deles e perguntou: meu filho está morto? E eles confirmaram. E é aí que vira a chave. É aí que você tem que pegar esse entendimento. Quando não tem mais como resolver um problema, resolvido está. Ou você entrega para a mão de Deus, ou entrega para a mão de Deus. Não tem para onde correr. Mas assume uma postura diferente agora, que foi o que Davi fez. E aí eu vou na palavra e dou continuidade para vocês. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu um pão. Puseram-lhe diante dele e ele comeu. Disseram os servos: que é isso que você está fazendo? Pela criança viva você jejuou e chorou, porém depois que ela morreu, você levantou e come pão. E Davi respondeu: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que ela está morta, por que eu vou jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Naquele momento, Davi virou a chave. E é nesse momento que você tem que ter esse entendimento também e virar a chave da sua vida. Todos, sem exceção, passamos ou vamos passar por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. Seja você mais adulto, seja você na intermediária, seja você jovem. Eu vou casar, minha vida vai ser maravilhosa. Glória a Deus, mas pode ter certeza, tem um pedacinho lá do vale para você pisar, para você amadurecer. Os intermediários já estão no vale, meu Deus do céu. Um vai casar, o outro já casei, e agora? O outro está falando: Senhor, já casei mesmo, então vamos embora, até a glória. A gente vai passar por isso. A questão é fazer o que Davi fez. Opa, peraí, eu vou ficar carregando 1 tonelada nas minhas pernas, de coisas que eu não tenho mais domínio. A criança morreu, eu vou ficar chorando essa situação até quando? Ou eu vou lutar, ou eu vou para cima, ou eu vou crer na palavra, ou eu assumo que eu sou filho agora e vou ver o que vai dar, porque eu quero coisa diferente. Já que eu não pude mudar essa realidade, eu posso mudar do meu futuro. E é isso que ele fez. Ele levantou, tirou a camisa, tomou um banho, fez uma refeição. Vamos para frente, porque eu não posso ficar amarrado aos meus traumas do passado. Eu não posso ficar preso naquilo que eu mesmo fiz, porque o meu passado não vai definir o meu futuro. O meu passado não pode definir o meu futuro. Baseado nisso, irmãos, eu quero compartilhar 16 chaves, em nome de Jesus. Um dia, para quem não tem costume de rever os nossos vídeos, um dia nós vamos ter o hábito
de estar anotando as palavras que Deus está falando a cada um, mas por muitas vezes negligência, a gente não tem nem coragem de gravar as palavras, e Deus está liberando a palavra, mas quem vai tomar posse da palavra? Quem realmente viver a palavra. Como que você vai viver algo que você nem se lembra? Ou você se lembra qual foi a palavra de quarta-feira passada? Como que você vai receber 7 chaves para abrir 16 chaves para abrir 16 cofres, para você usufruir do que lá dentro, se você nem vai lembrar mais que existe um cofre? Como? Mas mesmo assim, a minha responsabilidade é dar essa chave para vocês, e glória a Deus por isso. Então eu vou dar essa chave para vocês. E a primeira delas é: em tempos difíceis, o momento é de ter coragem. E tudo que eu vou falar, irmão, vai estar na palavra. Depois você faz e confere, por favor. Lá em Romanos 8, 38, 39, diz assim: porque eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. No momento de dificuldade, é o momento de mais ter coragem, porque você está firmado nessa palavra. Não há nada que pode tirar você da presença de Deus, se você estiver em busca da presença dEle. Não há nada. Então você precisa ter coragem para ir em busca, através da palavra, e assumir: tudo bem, estou no deserto, tudo bem, mas mesmo estando no deserto, ninguém vai me separar de Deus, e se eu estiver com Deus, o que pode vir contra mim não prosperará, porque eu sei quem é o meu Pai. Então, em momentos difíceis, é o momento de se ter coragem. Em momentos difíceis, Deus se preocupa com você, coisa que muitas vezes nós mesmos falamos: mas cadê Deus? Deus não está me vendo, Deus não está vendo os meus problemas, Ele não sabe o que eu estou passando. Opa, vamos na palavra então. Em tempos difíceis, Deus se preocupa com você. Lá em Salmo 56, 8 diz: tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Ele conta cada uma das coisas que você está passando, cada uma de suas dificuldades. Ele está falando que vai colocar tudo no odre, lá perto dele. Ele conhece cada uma melhor do que você, porque você sabe do que você está passando, Ele sabe o que você está passando, e Ele já tem a solução para isso, como Pai. Mas eu preciso acreditar nessa palavra. Essa palavra não pode apenas ser mais uma frase de efeito, uma frase de impacto. Essa palavra tem que estar internalizada dentro do meu coração e dentro da minha mente, para que eu possa vivê-la. Ou seja, em tempos difíceis, Deus se preocupa sim comigo, Deus se preocupa sim com você. Isso está lá em Salmo 56, 8. Terceiro, em tempos difíceis, Cristo vai te consolar. Meu amado, quem é do joelho, quem é da oração, quem é da intercessão, quem está passando por problemas, sabe que no momento de maior dificuldade, o nome que a gente mais clama é o nome de Jesus. Até quem não acredita, até o ateu, quando está num tiro ferrado lá no bairro dele, a primeira coisa que ele fala: Jesus me acode. E é uma verdade. Eu já dei o testemunho aqui, com 23 anos, em 94, eu tinha 23 anos, e foi a última grande enchente que houve aqui. E eu tinha que ir lá na Unic. Eu tinha que passar ali onde é o shopping popular. Ali era muito alagado, e uma via ia sentido Unic e a outra ia sentido centro. E a chuva era torrencial. Mas o jovem, corajoso, poderoso e sem Deus, pode tudo. E eu vi um ônibus passando no meio daquela água lá, abrindo, e foi embora. Ônibus, né? Olha o comparativo. Eu no meu Passatzinho velho lá, acho que era 80 o ano dele. Eu falei: eu também vou. Ele pode, eu também vou. Irmão, quando chegou no meio da encruzilhada ali,
onde tem aquele sinaleiro ali do Paraguaizinho lá, do shopping. A água começou a entrar, o nível da água estava acima do vidro, e o vidro não fechava. E entrou água, começou a entrar água dentro, foi no pé, foi no umbigo, foi no peito. E eu comecei a gritar, irmãos, eu não era de ir na igreja, nada, eu comecei a gritar, Jesus, me socorre, eu vou morrer. E meu medo não era nem de morrer afogado. O meu medo é cair um fio de luz e eu morrer torrado. Gente, mas eu gritei esse Jesus, gente, como ninguém. Eu nunca esqueci. E eu colocava o carro na primeira lá e falei, vai, em nome de Jesus. Até assoprava o carro para ver se ele ia. Irmãos, eu consegui atravessar. Mas na hora que eu acabei de atravessar, que caiu no seco, o carro faleceu. Literalmente entrou água no motor, entrou água em tudo. Mas eu quero dizer, nem é isso, eu quero dizer que naquele momento de apuro, gente, o que eu gritei em nome de Jesus, sem viver Jesus, era doideira. Então eu sei que nas madrugadas, quando a gente está passando por determinados problemas, a gente vai recorrer a Ele, e não está errado é isso. Mas olha só o que fala lá em 2 Coríntios 1,5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Assim, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, também é abundante a consolação, o amor, o carinho, o cuidado de Cristo por nós. Então eu vou viver essa palavra. Eu sei que está difícil, mas na hora de me alegrar com Cristo, eu estou bem, então na hora de eu passar, pode ter certeza que Ele também vai estar comigo. E vamos junto. Porque pela fé eu não consigo ver, mas pela fé eu sei que essa tempestade vai passar. Eu sei que essa doença, essa anomalia que quer ficar no meu corpo, ela vai passar. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E não há lugar para dois. É igual mototáxi. É mototáxi e você, acabou. Então se já tem eu, só cabe mais o Espírito Santo. Doença e outras coisas não cabe. Então sai fora. Vai no outro descarrego. Meu Deus, sai de mim. Não pode. Então, gente, em tempo difícil, o Consolador, o Espírito Santo, ele já está com você. Ele já está em você. Porque você é o templo, é a moradia, é a casa dele. A questão é, você tem deixado ele entrar? Você tem limpado a sua casa para que ele possa habitar em você? Ou você ainda tem aquelas manias, aquelas sujeiras que não dá espaço para ele entrar? E aí? Ele quer entrar, ele está batendo aí hoje, falando, filho, eu quero fazer uma nova aliança com você. Eu sou e quero ser o Consolador, e estar com você diuturnamente. E voltando aí, eu lembrei de um sonho, que não é sonho, é um pesadelo. Deixa eu até tomar uma água aqui, irmão. Vocês vão rir, mas é verdade. Semana passada, estava eu e minha esposa dormindo, e a gente se mexe muito na cama, né? Vira para cá, vira para lá, enfim. Você sabe quando você está dormindo, a sua mente está acordada, está acontecendo algo espiritual, você tem consciência do que está acontecendo, algo espiritual, e você não consegue acordar em 100%? Eu fiz um propósito, irmão, de orar por 3 pessoas, que eu sei o que está por cima deles. Eu sei o ambiente que essas pessoas estão trabalhando, e não é um ambiente sadio. E eu me propus orar por essas 3 pessoas, permanentemente. Deu tempo, eu estou orando por elas. E nessa noite eu tinha orado, mas aquela oração assim, da hora mesmo. Madrugada, lá para as 3 horas, pastor Hércules, estava eu dormindo. Quem que foi tentar contra mim? O próprio capeta. Gente, eu de bruço, ele pegava aqui no meu pescoço, parece loucura, né? Pegava e me espremeu contra a cama, e eu ficando sem ar, sabendo
naquele meio termo, dormindo ou acordado, e eu preciso acordar, senão eu vou ficar sufocado, e vai daquela luta danada. Quando eu consegui, que eu despertei, ele, porque ele não é bobo, ele fugiu, Dona Neide acordou. O que foi? Não, só um sonho, amanhã eu te falo. Senão fica dois sem dormir, né? Você já pensou isso? E não é a primeira vez que isso acontece. Mas por quê? Porque a gente está intercedendo por alguém. Alguém que ele acha que ele já tomou. Mas quando alguém está lá intercedendo, está orando, ele não se agrada. E aí, ele quer dar uma de poderoso. Mas a palavra fala que o único poder é de Jesus. Então, no nome de Jesus, ele já perdeu. E perdeu mais essa. Glória a Deus. Então, Cristo vai te consolar. O quarto, em tempos difíceis, vamos na palavra, em tempos difíceis, apresente suas dificuldades a quem? A quem está do seu lado? Em tempos difíceis, apresente suas dificuldades a Deus. Lá em Filipenses 4, meia dúzia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Pela oração e súplica, com ação de graça. Então, na hora que você tiver em tempos difíceis, irmãos, é mais que na hora de você apresentar toda essa situação para Deus, através de orações, através de súplicas, através de ação de graça. Mas, de novo, nós temos um mau hábito, porque no fundo, nós não gostamos de orar. Sabe por que nós não gostamos de orar? E aí vou revelar um segredo. Porque a vida está muito boa. Porque você não está no vale. Porque se você estivesse no vale, você não tinha parado de orar. E às vezes parece que você tem que ser mandado para o vale, para te dar uma chacoalhada e falar: opa, está acontecendo alguma coisa, vou dobrar o meu joelho, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, para sair do vale. Só não podemos agora que nós saímos do vale esquecer. Quantas pessoas estavam aqui alguns meses atrás e por algum motivo não estão? E não estão em igreja nenhuma, estão aí, andando, esqueceram. Pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam passando necessidades. Hoje não estão mais. Não vou nem na igreja, estou bem. Filho, filha, cuidado. Se você tiver na sua própria força, esquece. Você não vai a lugar nenhum. Em tempos difíceis, permaneça firme. Lá em 2 Coríntios 4, no verso 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos sim, mas não desamparados. Até posso estar abatido, mas não vou ser destruído. Gente, isso é uma promessa para a sua vida. Pode passar o que for, pode vir as enchentes lá da prainha, pode vir o fogo, pode vir o fio de luz queimando lá, pode vir, mas a palavra está falando, não serei destruído. Então que eu vou aproveitar esse processo que eu vou passar nele, sabendo que eu não vou ser destruído, e vou aprender para não passar mais e cometer os mesmos erros. No caso de Davi, a palavra fala, Deus tocou na criança. No caso de Davi, a palavra fala, Deus tocou no filho de Davi. Deus permitiu. E a criança morreu. Muitas vezes, você está passando por uma situação, por permissão, para despertar alguma coisa que vai te levar ao propósito. Então você tem que ficar sensível àquele Espírito Santo que é consolador e perguntar: o senhor quer que eu passe mesmo? Eu até passo. Mas faz igual Moisés, vamos comigo. Porque sozinho eu não vou não. E se ele não negou lá, ele não vai negar para você. Mesmo porque lá não tinha o Espírito Santo para andar. Hoje você tem o Espírito Santo para estar com você. Amém? Em tempos difíceis, creia que as dificuldades têm tempo para ir embora, amados.
Eu sei que tem muita gente aqui que está passando, muitas pessoas que estão passando hoje por tormentos de saúde, tormentos por crises emocionais, tormento por desemprego, tormento por relacionamento, tormento por casamento. Mas olha o que a palavra fala em tempos difíceis. A dificuldade tem tempo também para ir embora. Vou repetir. A dificuldade que você está passando tem data marcada para ir embora. E ela vai embora em nome de Jesus. Baseado em que você está falando isso, pastorzão? Eu falo para vocês. Está lá em Salmos 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, você que está chorando, presta bem atenção. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, seus resultados. Trazendo as coisas boas, teu suprimento para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Então não te desanime, porque em tempos difíceis, pode ter certeza que essa dificuldade tem tempo para ir embora e ela vai embora. Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E ele é pai. E pai ama o filho. E pai abraça o filho. E pai cheira o filho. E pai dá banho no filho. Você imagina o Deus para com você. Ele faz tudo isso e muito mais, amados. Ele nos livra de mortes que a gente nem sabe que isso já poderia ter acontecido. Claro, Ele te livrou. Ele não te colocou você num fogo cruzado. Ele te livrou para que você desviasse daquilo que ia acontecer lá. E aí você acha, mas não acontece nada comigo. Meu Deus, será que Deus não está te livrando? Tanto é que você está aqui hoje. Você que está nos assistindo. Amém? Em tempos difíceis, Deus tem um plano para você. Olha só, Deus está falando, eu te livro, eu te cuido, eu te dou consolador, eu estou te prometendo que tem tempo para acabar essa situação. E agora, olha só o complemento. Opa, em tempo difícil, Deus tem um plano para você. Vamos na palavra? Lá em Jeremias 29, 11, Deus falando aqui para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Para dar o fim que você deseja. Em tempos difíceis, Deus tem um plano para você. Qual é esse plano? Calma, meu querido, calma. Fica na tua, mas creia que Ele está falando para você, ó. Eu é que sei os planos que tem para você. É o plano de bondade, de pensamento de paz, de alegria. E ainda mais de lambuja, eu vou te dar o fim que você espera. Gente, você quer coisa melhor que isso? E aí você vai querer ficar no vale? Eu não. Eu estou correndo do vale. Não quero não. Porque eu quero viver o que essa palavra tem para mim. Eu quero viver todos os projetos e planos de Deus que Deus tem para a minha vida. E eu vou dizer para você, eu vou viver. Porque muitas das coisas que Ele me falou, desde o tempo que eu finquei meu pé, que eu criei estacas, que eu estou 13, vai para 14 anos que eu estou buscando esse Deus, a minha vida mudou substancialmente. Em todos os sentidos. Eu até cabeludo era. Até isso foi embora, mas eu não reclamo não, dou glória a Deus. Mas quanto melhorou, meu irmão, meu casamento, a minha vida profissional, a minha vida social, a minha vida no trabalho, a minha vida com os irmãos. É bem verdade que Ele tirou muitas coisas também, tirou coisas que eu achava importantes. As festas, as bebidas, o churrasco todo final de semana. Churrasco que eu bancava, nem aí que você está no dinheiro, todo mundo vai lá para estar com você. Tirou tudo. Ao ponto da gente ter que comer marmita, uma marmita dividida para 3 adultos. Isso nos faz refletir sobre o que é viver na dependência de Deus. E naquele dia daquela marmita, irmão, pensa no homem que chorou. E chorei mesmo, irmão, e chorei. Parecia
bezerro guacho que fala, né? Não sei se é isso, seu Rubens. Chorei. Como que pode, gente, você não ter dinheiro para uma marmita? E dividir uma marmita para 3 adultos, gente. Mas é dali que a gente fala, o Senhor está no controle. Hoje eu posso estar comendo uma marmita, amanhã Ele vai dar jeito. Hoje, graças a Deus, a gente tem contribuído com a ação social. A gente tem contribuído com a Missão Nordeste. Deus tem dado condições mais do que a gente espera, precisa ou pensa. Hoje eu vivo essa realidade. Mas eu precisei estar no deserto, irmão, pela minha incompreensão. E Deus foi forjando através dessas experiências para que eu pudesse sair logo delas. E é uma coisa que eu rogo a Deus, para que Deus, no tempo certo, faça você sair também desse deserto. Mas cabe a você acelerar esse processo. Entenda a palavra, viva a palavra. Porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair desse deserto. E você vai para aquilo que a palavra falou lá em João. Vida e vida em abundância. E eu nunca mais preciso ir para o deserto. Malemar de avião por cima, assim, olhar. Pronto, está bom demais. Glória a Deus. Em tempos difíceis, irmão, Deus cumpre o que promete. Opa, pastor, mas quantas palavras já foram lançadas aqui na minha vida e nunca aconteceu? Deus falou que o filho de Davi ia morrer. Morreu. Era uma palavra dele, era uma promessa. Se isso funcionou lá, Deus não mente e Deus não brinca. Aquilo que Ele falou para você vai se cumprir. Ah, mas isso pode dar errado? Sim, mas eu vou te explicar como que pode dar errado. Entenda isso. Denis, entenda isso. Deus falou, eu vou tirar todo o povo do Egito e levar lá depois do Jordão, para a terra prometida. Todos. Por que só 2 entraram na terra prometida? Daquela geração. A promessa não era para todos? Sim, a promessa era para todos. Mas todos cumpriram a regra, as determinações e orientações? Não. Então você pode receber muitas promessas, mas se você não quer que elas cumpram na sua vida, ela não vai se cumprir. Basta você andar errado, basta você não acreditar. Ela não vai cumprir na sua vida. Mas se você crê que as promessas que Deus lançou na sua vida vão se cumprir, gente, fica atento ao Espírito Santo, que Ele, no seu tempo, vai fazer acontecer. Eu não estou falando isso somente porque eu estou aqui sendo usado para ministrar a palavra. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Para quem é novo aqui, eu já falei aqui, só para animar mais a sua fé. Eu estava sentado aqui no mês de julho de 2001, 11 horas da manhã, eu e o bispo resolvendo problemas da igreja. Recebi eu falei julho de 2001. Vamos voltar no tempo. Dezembro de 2020. Dezembro de 2020, recebi um telefonema de São Paulo. Um abençoado lá ligou para mim e falou, não estou entendendo nada, está esquisito, mas é o seguinte, eu vou te entregar o que me deram. Deus está falando para você que é onde você saiu envergonhado de cabeça abaixo, Ele vai te colocar de novo lá de cabeça erguida. Falei, uai, eu sei de onde eu saí e sei por que saí, e a culpa não foi minha, mas eu saí de cabeça abaixo, triste. Isso foi em dezembro. Em julho, aí volta onde eu estava com o bispo. Eu estava numa reunião com o bispo, o telefone tocou. Falou, Márcio, é você? Eu falei, é. Está ocupado? Falei, estou. Preciso falar com você. Fala onde que eu vou. Ele falou, amanhã você vem em tal lugar aqui, num posto de gasolina, que eu preciso falar muito com você. Quem era? Era o chefe de um departamento de tecnologia da informação, de um órgão. Falei, vou lá, ué. Não custa nada, vou lá. Fui lá. Era uma quarta, fui na quinta. Fui lá no posto, cadê ele? Liguei para ele, cadê você? Não vou poder ir. Amanhã a gente se fala. Ou aquela agonia, aquela coisa, aquela ansiedade. Aquele frijume no estômago. Falei, mais 24 horas. Mas como ele falou que na sexta ele vai me encontrar, sexta-feira, liguei para ele. Não vou poder também não. Segunda-feira você vem aqui no trabalho. Falei, eu vou. Segunda-feira fui no trabalho.
Márcio, tem um serviço aqui de um projeto. Eu quero que você toque ele para mim. Quanto que você quer ganhar? Eu falei, não sei, né? E aqui dentro, sério, mas por dentro já rindo assim, né? Não sei, né? Irmãos, eu pensei X. Eu pensei, cabeça de bagre assim, né? Eu pensei X. Se ele me dá X, eu abraço logo. Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, 5X, tá bom? Eu dei uma respirada, falei, bom. Tá bom, né? Abracei esses 5X, irmãos. Coisa que há muito tempo eu não sabia que era receber esses 5X, abracei esses 5X. A promessa que alguém mandou, Deus mandou falar lá de São Paulo, se cumpriu 6 meses depois. Eu voltei para lá, engravatado, de cabeça erguida. Fui tomar conta de uma equipe. 6 meses depois, Deus me tira de lá, me coloca de uma equipe de 13. Eu vou tomar conta de uma equipe de 50. E aí o que era 5X, irmãos, foi para 10X. Deus não falou que ia honrar, honrou 10X. Mas aí ele me deu um bônus ainda. Ele falou, filho, está aqui 10X, mas tá vendo aquela que você acabou de sair lá? Cuida dela também, que eu vou te dar mais 2X. A promessa de Deus se cumprindo. E se isso é verdade na minha vida, isso é verdade na sua vida, irmãos. Mas você tem que crer. Não é o que você está vendo, é o que você está crendo. E eu vou acelerar aqui, senão vocês não vão embora hoje, hein? Em tempo difícil, creia que Deus está no controle. Tempo da marmita, Deus estava no controle. Tempo do 12X, Deus está no controle. E o bom é que você não precisa se ensoberbecer. Primeiro, quem me mandou telefonar foi Ele. Quem deu emprego foi Ele. Quem mandou dar 12X foi Ele. Então tudo é dele. A questão é que muitos de nós, às vezes, nós estamos orando para que Deus mude uma situação. E Deus vai e muda. A primeira coisa que a gente faz é, agora que eu estou bom, domingo, 6 horas, eu vou para o shopping. Quarta-feira eu vou assistir Flamengo e Vasco. E aí começa a esfriar. Quando o assunto está distante. E não é Deus que abandonou. Não é Deus que esfriou. É a alma que sente prazeres lá fora, diferente do daqui. E a alma, temos que tomar cuidado. As emoções, os prazeres dessa carne, é bom, mas estar na presença é indiscutivelmente melhor. E lá em Romanos 8, 28, Deus fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa segunda parte, geralmente, o pessoal esquece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Geralmente a pessoa fica somente na primeira parte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória! Esquece da vírgula, que a vírgula está falando. Segundo a vontade daquele também. Então tem que pegar a frase por inteiro. Glória a Deus. Em tempos difíceis, Jesus é a tua força. Lá em 2 Coríntios 12, 10, diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Então, se você está fraco, se você está se sentindo fraco, eu vou te dar a chave. Grita bem forte, ou aqui, ou lá fora, lá na sua casa, e fala glória a Deus. Porque é na fraqueza que Deus vai usar a minha vida e vai me tornar forte. Porque aí você está na dependência dEle. Então, na fraqueza, irmã, dê glória a Deus. Porque aí Deus está te fazendo forte em todas as áreas da sua vida, não numa específica, não só na área do comércio, não só na área do matrimônio, mas em todas as áreas da sua vida, que você possa achar que você está fraco, como você vai depender dele. Ele está falando agora, por você estar fraco, eu sou a tua força. Amém? Glória a Deus. Já estamos acabando. Em tempos difíceis, não tenha medo e não desanime. Lá em Deuteronômio 31:8, a palavra de Deus diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim, adiante de ti.
Ele será contigo, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Não temas nem te espantes. Gente, é uma promessa. Deus está falando, em momentos difíceis, eu já estou indo na sua frente. Não te desanime, não descabrie. Eu estou contigo. Ele está falando, você está nervoso por quê? Você crê que eu estou contigo? Está aqui na palavra. Eu estou contigo. Então viva essa promessa, meu amado. Em tempos difíceis, seja forte e corajoso. Josué 1:9. Deus falando para Josué. E Deus está falando para você nessa noite. Ei, não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. Não temas. Nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não é só dentro da igreja, por onde você andar, aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus está falando, eu é que vou contigo. E se você tem a companhia dele, irmão, você tem a melhor companhia. Os outros, é igual batata palha, só acompanha, porque ele é quem resolve. E ele está falando, gente, pelo amor de Deus, abre os teus olhos. E ele está falando, ei, é eu que vou na frente. É eu que estou contigo. Sossega o facho. E creia. E viva esse momento. Glória a Deus. Em tempos difíceis, Deus não deixa a sua obra incompleta. Agora o bicho pega mais e nós já estamos acabando. Em tempos difíceis, Deus não deixa a sua obra incompleta. Lá em Filipenses 1, meia dúzia. Tendo por certo isso mesmo, que aquele em quem vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Gente, quem faz as coisas pela metade, grava isso, não chega a lugar nenhum. Quem faz as coisas pela metade, não chega a lugar nenhum. Quem fica empurrando as coisas pela barriga, não sai do lugar. Quem fica sentado na cadeira de balanço, a cadeira até se mexe, mas também não sai do lugar. Aquilo que Deus tem projetado na sua vida, Ele está falando, eu vou cumprir. Eu vou fazer acontecer. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Em tempos difíceis, Jesus vence por você. Quer dizer que eu já venci, pastor, o deserto? Já. Você já venceu no deserto. O deserto que você está. Você só precisa tomar posse dessa palavra. Porque esse deserto já deixa de existir hoje, se você quiser. Porque ele está falando, eu já venci por você. E venceu quando? Venceu quando ele estava pregado naquele madeiro lá na cruz, onde seu sangue estava escorrendo, onde cada pecado seu, que você já fez, ou que você está fazendo, ou que você ainda irá fazer, ele já morreu por esse pecado, e ele já venceu por você. Me fala mais sobre isso, pastor. Lá em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, vai ter aflições? Vai. Mas entenda que você já venceu essa aflição. E como nós falamos ali atrás, ela tem data para ir embora. Quanto mais rápido você entender quem já venceu por você, quem está indo na frente, quem está em você, que ele já tem um projeto para você, mais rápido você vai viver essas realidades. Em tempos difíceis, você pode tudo naquele que te fortalece. Lá em Filipenses 4:13 fala assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente tem que tomar cuidado com essa frase, irmãos. Posso todas as coisas. Calma lá. Você pode em Cristo. Mas se você não tiver em Cristo, você vai ser quebrado, você vai ser moído, seu pote vai ser estraçalhado. Mas se você tiver em Cristo, pode ter certeza.
Você vai pular muralhas, pisar na cabeça da serpente, matar escorpião. Mas você precisa estar nele, estar com ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí, meu irmão, para terminar, em tempos difíceis, Jesus é quem te sustenta. Em tempos difíceis, Jesus é quem te sustenta. E essa promessa está lá em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em tempos difíceis, irmãos, se aquieta. Em tempos difíceis, Ele já providenciou tudo. Em tempos difíceis, Ele já providenciou para como uma ovelha o melhor capim, a melhor água, o melhor sol, a melhor sombra, o melhor alimento, o melhor cuidado, o melhor carinho. Em tempos difíceis, Jesus é quem te sustenta. Irmãos, são 16 palavras, 16 promessas que Deus está falando para você. Você pode estar passando o que você está passando agora. Por dentro você pode estar aqui sangrando. Talvez ao sair daquela porta, você ainda vai se deparar com um grande problema. Mas a palavra de hoje está falando, em tempos difíceis, eu estarei contigo. Em tempos difíceis, tenha coragem. E você só vai conseguir viver isso, irmãos, se você tiver essas palavras armazenadas aqui no seu HD e no seu SSD. E todos os dias, irmãos, a palavra tem poder. Todos os dias você tem que falar a palavra. A Bíblia fala que a morte e a vida está na nossa boca. Você escolhe morrer ou viver. Pega essas 16 palavras, prega lá no banheiro, prega no quarto, prega no espelho lá, em algum lugar. E pronuncia essa palavra, desde a primeira palavra que foi falada aqui. Jesus falando, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então eu quero viver essa palavra, Senhor. É o Senhor que está me dando. E quantas outras aqui foi falado para você hoje? Está passando por dificuldade? Estou. Mas você já venceu ela. Ela tem tempo de validade, ela não nasceu com você e ela não está aí para fazer você morrer. Então tome posse dessas palavras, tome posse da paz que Jesus já deu para você, tome posse das bênçãos que deu para você e viva essa bênção. Como fazer isso? Vai orando, vai jejuando, vai dando ação de graças, vai glorificando. E Ele vai mudar a sua vida de tal forma que você não tem dimensão. Todos nós passamos por um momento de dificuldades. Muitas vezes você pode olhar para mim, para minha esposa, que casal, parece ser perfeito. Irmãos, separação, só 1 mais 8 conversa para separar, por exemplo. A gente passa por isso, passa por crises financeiras, passa, mas não é motivo para desanimar. Mas e na saúde? Na saúde, quando nós levamos o nosso filho para o primeiro médico, a médica, na verdade, ela falou, ele tem 7 anos de vida e vai morrer. Esse ano vai fazer 15. Cadê a morte? O sim e o amém depende de Deus, não depende da palavra do médico. E entre o médico e Deus, eu prefiro ficar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra de vida. Então todo dia, eu te amo, meu filho. Você recebe a cura. Você é perfeito, você é maravilhoso. Meu casamento está sustentado por Deus. Meu casamento está alicerçado na palavra. De vez em quando sai umas faíscas, sai, até positivo e negativo. Se você triscar, sai fogo. Por que um relacionamento, né, de vez em quando não tem um? Tem, vamos ser real. Não é um mil maravilhas, fala que é sempre, não, mas faz parte do processo. Isso não é nada comparado com o que Jesus já passou
por você, por mim. Já pensou? Sair daqui 100% pelado até lá no shopping, apanhando e carregando uma madeira nos ombros, e todo mundo ridicularizando esse Jesus. Você passaria por isso? Não. Você nem imagina o que é passar por isso. E Ele passou por você. E sabe por quê? Pelo amor que Ele tem por você. Por amor que Ele já provou que tem por você. Agora, cabe a você a querer receber esse amor. Viver esse amor. Porque Ele não é apenas um Deus de palavras. Ele é um Deus de ações. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Glorificar o Senhor. Aleluias. Feche seus olhos. Deixa eu orar para vocês.